Uma boa noite, Deus abençoe a todos os aqui presentes, os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos então ler a preciosa palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 1. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Pai Celestial, mais uma noite estamos na presença do Senhor, reunidos em torno, Pai, da mesa espiritual que o Senhor tem preparado para nós. Nossos corações estão famintos, Pai, pela alimentação espiritual. Que o Senhor possa vir, Pai, ungir e fazer viver este alimento que é a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa vivificar cada palavra, Senhor, que iremos falar, cada revelação do Teu profeta, que ela seja vivificada em nossa alma, Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Que cada irmão aqui, através da internet, seja saciado, alimentado, edificado, encorajado, Pai, com a mensagem deste dia que o Senhor, com tanto amor, tem mostrado para nós. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor tenha o domínio e o controle de tudo e de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos meditar um pouquinho, não só nessa escritura, mas eu quero também aqui, os irmãos podem ouvir somente o que eu vou ler, mas é no Gênesis mesmo, no capítulo 1 ainda, versículo 26, Deus diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 2:7 de Gênesis ainda, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu creio que é importante nós lermos estas passagens, porque nós vamos citar bastante elas, né? Faz parte deste contexto aqui que a gente criou, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos falar um pouquinho sobre Deus formado do pó da terra. Amém? Deus formado do pó da terra. Toda a criação, quando nós vemos no Gênesis, e o profeta também mostra isso para nós, toda a criação de Deus foi para refletir, né? Seu amor, sua bondade e o seu caráter. Tudo que Deus criou reflete a Ele. Toda a sua obra de criação foi para expressar o que estava em seu coração, os sentimentos e os seus atributos. Quando Deus ele começa a criar, aquilo começa como a parte positiva do negativo, né? Começa a revelar o caráter de Deus. Toda a criação reflete Deus, desde o princípio da terra. Conforme Deus vai criando, aquilo vai refletindo o caráter de Deus, os propósitos de Deus, tudo aquilo que Deus tinha em seu coração. É como se Deus estivesse revelando aquele filme que era um negativo na terra, né? Então você tem o negativo e o positivo. O negativo, ele não mostra muita coisa, ele é obscuro, mas quando se revela o positivo, você sabe perfeitamente o que estava no negativo. Então toda a parte natural, terrena, revela uma parte espiritual que estava com Deus. Amém? Cada ponto da criação, desde o macrocosmo, né, que é
as coisas astronômicas, as coisas grandes, ao pequeno cosmo, que é o microcosmo. Ali está Deus refletindo sua criação, refletindo o seu caráter, refletindo suas ambições, seus desejos e aquilo que ele tinha consigo. Tudo no terreno reflete o celestial. Você, nesta noite aqui, é um reflexo do celestial. Você tem uma parte que é celestial. Por causa da queda, nós perdemos a nossa parte celestial. Primeiro o celestial, depois o terreno. Então, nós estamos aqui refletindo um homem perfeito lá no céu. Uma mulher perfeita lá no céu. Tudo na terra, de forma caída, imperfeita, reflete algo que era perfeito e que está no céu. Amém? Então, quando Deus ele criou o primeiro homem, primeiro a sua imagem, como nós lemos, a semelhança, o que era? Uma teofania, um homem espírito celestial, eterno. O profeta chama isto um corpo palavra. Foi porque quando você olha para Deus, Deus é espírito. E de espírito eterno, ele veio ao Logos. É uma teofania, um corpo palavra. Então, no princípio, diz a Bíblia, era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, o Espírito, e o Espírito era a palavra. Amém? Então, no princípio, era uma teofania, um corpo-palavra. Adão, quando você olha para Adão, é a mesma coisa, porque Adão foi feito espírito primeiro, como nós lemos. Adão veio de espírito teofânico, façamos o homem à nossa imagem, uma teofania. De espírito teofânico, Adão veio a palavra. No princípio, Adão era espírito. E Adão do Espírito veio à palavra, a imagem e semelhança de Deus. E Adão a palavra foi feito carne, do pó da terra. Amém? Adão refletindo Deus. Um homem refletindo a imagem e semelhança de Deus, vindo como Deus, de Espírito, há uma teofania, um logos. Porque assim como Deus era espírito, aqueles que estavam nele também era espírito. Quando ele vem a palavra, aqueles que eram a palavra, espírito, veio a palavra também. Por isso, quando Jesus caminhava na terra, o profeta diz, nós estávamos nele. Nós estávamos com ele. Porque lá no princípio, quando Deus era espírito, nós éramos espírito junto com ele. Quando ele veio de espírito ao logos teofânico, nós viemos com ele. Nós estávamos com ele. Por quê? Porque Adão era uma teofania e a Eva estava nele. Amém? Amém. Por que Adão era uma teofania, um corpo palavra, e a parte feminina estava em Adão? Porque Deus era uma teofania e a sua noiva estava nele também. Adão refletindo Deus. Então veja, façamos o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, carne. O que Adão estava refletindo? Deus, o que Deus queria fazer. Né? Então veja, façamos Deus do pó da terra. Façamos Deus do pó da terra. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Quando Jesus vem no ventre de Maria, era Deus sendo formado do pó da terra. Amém? Como Adão foi formado do pó da terra, Jesus agora, o próprio Deus, vem de uma teofania, de espírito a uma teofania, um logos, e também do logos agora o próprio Deus é formado no ventre de Maria do pó da terra. Deus formado do pó da terra. Eis que, olha, preste atenção, veja Adão,
Eis que uma terra virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Adão. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eis que uma terra virgem, porque Adão é o primogênito da terra, Jesus é o primogênito de Maria. Então, como Jesus foi gerado do pó, formado do pó da terra no ventre de Maria, porque Adão e formou Deus, o Senhor Deus, do pó da terra. E formou Deus, o Senhor Deus, do pó da terra. No ventre de Maria, o Espírito Santo fez sombra e Deus foi feito alma vivente. Quem era? Jesus. Amém? Adão refletindo o que Deus desejava e era na eternidade. Adão refletindo Deus, como o filho refletindo o pai. Amém? Amém. Então vamos aqui seguir mais um pouquinho. Olha, presta atenção. No princípio a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, né? E fez separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia diz: e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. Então, olha aqui, no princípio a terra em Jerusalém era sem forma e vazia de Deus, e havia trevas religiosas farisaicas sobre a face de Jerusalém. E o Espírito Santo se movia sobre a terra de Belém em Jerusalém, fazendo sombra sobre a terra Virgem Maria. A sombra do Altíssimo cobria a terra Virgem Maria. E disse Deus: haja Jesus. E o que aconteceu? E houve luz. Porque eu sou a luz do mundo. E viu Deus que a luz, Jesus, era boa. E Deus fez separação entre as trevas e a luz. Deus fez separação entre os fariseus, saduceus e Jesus, a luz do mundo. Amém? Amém. E a luz Deus chamou Jesus. E as trevas Deus chamou fariseus, saduceus, herodianos. Amém? Deus trazendo luz, o seu Filho Jesus, trazendo dia para clarear o que era noite. E Deus separou Jesus dos fariseus, porque Jesus era luz e os fariseus era treva. Havia trevas religiosas sobre a face de Jerusalém. Mas Deus disse: haja Jesus, e houve luz. Eu sou a luz, disse Jesus, né? E viu Deus que a luz Jesus era boa. E viu Deus que a luz Jesus era boa. E fez Deus separação entre Jesus, a luz do mundo, e os fariseus religiosos, as trevas do mundo. Então veja, Isaías disse isso: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Jesus. Eis que uma terra sem forma e vazia, virgem, conceberá e dará à luz a um filho, Adão. Adão, o primogênito da terra. Jesus, o primogênito da terra, Maria. Aí a Maria perguntou: mas como será? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E como será, visto como eu não conheço varão? A virtude do Altíssimo se moverá sobre as águas, sobre a terra, e te cobrirá com a sua sombra. Pelo que o santo que de ti há de nascer, terra Maria, será chamado Filho de Deus. Pelo que o santo que de ti há de nascer, o homem, Adão,
o homem será chamado Adão. Assim como o Espírito do Senhor pairava sobre a terra para gerar Adão, a sombra do Altíssimo cobriu a terra para gerar Adão. Assim a sombra do Altíssimo cobriu a terra Maria para gerar Jesus, a luz. Adão refletindo o que Deus seria. Deus formado do pó da terra, do ventre de Maria. Amém? Então, Jesus era o primogênito da terra Maria, porque Adão era o primogênito da terra virgem. Isto é para mostrar como que Deus vem, se revelando no homem. Toda a obra terrena revela este Deus sobrenatural. Então veja, Jesus o primogênito da Virgem Maria, porque Adão era o primogênito também da terra, a terra era sem forma e vazia, a terra também era virgem. Jesus, o primeiro homem de Maria, Adão, o primeiro homem da terra. Então veja, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, preste atenção, homem e mulher os criou. Quando Adão era a imagem de uma teofania, porque Deus era uma teofania. Veja, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não formamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como? Um corpo palavra, um corpo teofânico. Homem e mulher os criou. Naquela teofania estava Eva. Porque Deus também era uma imagem teofânica do corpo palavra, e naquela teofania havia Deus e sua esposa. Deus era homem e mulher também. Então veja, naquela teofania tinha sua mulher, Adão. Adão naquela teofania tinha sua mulher, sua esposa nele. Mas, presta atenção, Deus só poderia tirar ela de Adão quando Adão, o homem teofânico, fosse formado do pó da terra. Deus chamou a teofania, que era masculino e feminino, de Adão. Por isso a noiva tem o nome do noivo. Por isso a noiva leva o nome do noivo, porque Eva estava em Adão teofânico, e o nome de Eva era Adão também. Por isso o nome da noiva hoje também é Brana, porque nós estávamos em Brana. Vamos chegar a isso, não sei se vai dar tempo, porque Brana também é Deus formado do pó da terra. Vamos passar primeiro por Jesus, Então Deus naquela teofania, lá na eternidade, tinha sua igreja noiva nele, antes da fundação do mundo. Só que aquela noiva, ela só poderia ser tirada dele quando Deus fosse formado do pó da terra no ventre de Maria. O que Adão estava refletindo? O Senhor Jesus Cristo. Deus sendo formado do pó da terra, do barro, em carne. Olha, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Depois que Eva é tirada de Adão. Não é bom que o homem esteja só, porque Deus estava só também com uma noiva, dentro dele. Como estava dentro de Adão. Adão refletindo Deus. Mas, para Deus tirar Eva, Adão tinha que vir de teofania, de espírito teofânico, da imagem de Deus, a carne, ao pó da terra. Adão tinha que ser formado do pó da terra, para que Eva saísse dele.
E para Deus tirar a noiva de Cristo, Deus tinha que vir de espírito teofânico ao pó, ser formado no ventre de Maria. Deus tinha que vir de teofania ao pó da terra, a carne, para que ele pudesse tirar a segunda esposa, né? A segunda Eva de Cristo, né? Por isso, aquela noiva que saiu do Calvário, se chama Senhorita Jesus Cristo, né? A que saiu de Adão, a Senhorita Adão, antes do pó. Antes de Adão vir formado do pó, ela se chamava em Adão, Senhorita Adão. Como nós nos chamávamos Senhorita Jesus Cristo. O profeta ensina isso. Você tem que saber que nós tivemos um tempo de 7 eras, em que a noiva do Calvário se chamou Senhorita Jesus Cristo. Vamos mais um pouquinho. Veja aqui, Adão se sentiu só aonde? No jardim do Éden. Jesus se sentiu só aonde? No jardim do Getsêmani. Quando Adão se sentiu só, ele estava em um jardim do Éden. Quando Deus desceu na terra, formado do pó da terra, Jesus, no ventre da terra Maria, lá no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, Jesus se sentiu só. Todos me abandonaram, todos vocês me deixarão, todos me abandonarão, mas eu não estou só, o Pai está comigo. O segundo Adão se sentindo só. Jesus, o segundo Adão, refletindo o primeiro Adão, com uma noiva dentro dele, para ser tirada dele agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou Deus uma das costelas de Adão, e cerrou a carne em seu lugar. Fechou a carne em seu lugar. O Senhor encerrou a carne em seu lugar. Veja, Deus, Adão, refletindo o que Deus viria a ser. Quando Jesus é formado do pó da terra, é porque Adão já tinha mostrado isso. Adão estava vivendo o que Deus viveria. Adão estava refletindo o que Deus faria. Tanto Adão e Eva estavam refletindo Cristo e a igreja, Deus e sua esposa. Deus era um logos, ele precisava vir à carne. O Filho de Deus teofânico, espiritual, precisava ser filho do homem terreno, para que a noiva fosse tirada do filho do homem, aquele vaso terreno, quando foi formado do pó da terra. Então veja, o Senhor Logos, o Filho de Deus, porque Logos quer dizer o Filho de Deus, o Senhor Logos, Filho de Deus, disse ao Senhor Logos, Filho do homem. Foi assim que Davi se referiu ao Senhor, E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por escabelos dos meus pés. Muitos teólogos não conseguem entender isso, porque não tem revelação. É o Senhor dos céus falando do Senhor da terra. Porque Deus, como Logos, Espírito teofânico, ele é Senhor dos céus. Mas enquanto Deus não é formado do pó da terra, ele não pode ser Senhor na terra. Então, quando Deus é formado do pó da terra no ventre de Maria, quem era Jesus? Senhor dos céus e da terra. Amém? Então disse o Senhor Criador, preste atenção. Então disse o Senhor Criador ao meu Senhor Salvador. É isso que Davi estava falando.
Porque quem pôs o inimigo por escabelo dos nossos pés, que pisou a cabeça da serpente, foi o Senhor da terra, Jesus. Por isso o Senhor, Logos, o Criador, disse ao Senhor da terra, Jesus: este te ferirá a cabeça. Por isso a profecia de Davi disse o meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha por os seus inimigos por escabelo dos meus pés. Era o Espírito Santo, Criador, a teofania, dizendo ao Senhor da terra, Jesus Cristo. E depois que Jesus paga o preço, o que o Senhor da terra fala? Todo o poder me é dado, agora, do céu e da terra. Agora, Jesus Cristo, Ele é Senhor dos céus e da terra. Amém? Porque Deus foi formado do pó da terra. Então disse o Senhor Criador ao meu Senhor Salvador, o Senhor celestial teofânico ao meu Senhor humano terreno, Jesus. Veja, e disse Deus para Adão: não é bom que o homem esteja só. Antes de tirar Eva, Adão estava no jardim sozinho. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Quando Deus olha para Jesus no jardim do Getsêmani, não é bom que o Senhor Jesus fique só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma esposa para estar diante dele. E fez o Senhor dos céus, o Senhor da terra, cair em um pesado sono, sobre a cruz. Abriu o seu lado com uma lança, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Lá na cruz, Jesus, o Senhor da terra, Deus formado do pó da terra, estava expressando o que o Adão fez, o que Deus fez com Adão lá no jardim do Éden. Deus fez com Jesus lá no jardim do Getsêmani, no Calvário. Colocou Adão para dormir, tirou Eva. Agora Deus vai colocar o Senhor da terra, Deus formado do pó da terra, para dormir. Será ele anestesiado. E do sangue e da água e do Espírito, o que Deus fez? Formou uma mulher no dia de Pentecostes, a segunda Eva, e trouxe a Cristo sua costela. O que era aquela que saiu de Adão, Eva? Era Adão em outra forma. Adão olha para Eva e ele diz: essa sou eu em outra forma. Sua mulher é você em outra forma. Sua mulher saiu da sua costela. Ela é carne da sua carne, é ossos dos seus ossos. Quando você tem uma verdadeira esposa como Eva, você tem uma esposa que tem o mesmo espírito seu, que tem o mesmo pensamento seu, porque ela faz parte de você. Serão os dois uma só carne. O que é para ser um casal perfeito? Um só pensamento, um só propósito. Eles têm que viver em uma unidade, porque Cristo e a igreja são um. E se você representa Cristo, marido, e você, mulher, representa a igreja, você tem que ser também, aqui no terreno, uma unidade com seu marido, uma unidade com seu esposo, porque você tem que refletir o celestial. Então veja,
E disse Cristo, o segundo Adão, e disse Deus ao Adão, e disse Deus a Cristo, o segundo Adão: essa é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Esta é carne da minha carne, palavra da minha palavra, espírito do meu espírito. Porque aquela noiva que saiu do Calvário, ela é formada pelo Espírito Santo de Deus. Olha, e segue a Bíblia mostrando a criação de Deus, refletindo todo o desejo e o seu plano. Em cada acontecimento aqui na terra, você observe que é o reflexo de Deus nos seus filhos, na sua igreja. E assim como a igreja reflete Deus, a esposa tem que refletir o marido. Olha, todo acontecimento no Éden mostrando o que aconteceria com Cristo e a igreja. Porque diz a Bíblia que o casal é tipo de Cristo e a igreja. Certo? Deus, a palavra, é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher. Então, a mulher, ela tem que se preocupar em refletir a igreja de Cristo. Como? Com o seu marido. O que a igreja faz? É sujeita e reverente a Jesus, a palavra. O que a mulher tem que ser? Reverente e sujeita a seu marido. Porque se ela não faz, ela é uma pervertida. Semelhantemente, o homem, se ele é um cristão ou afirma ser, ele tem que refletir Cristo, o cabeça, para que a mulher possa ser-lhe sujeita. Se o marido não ama sua esposa, a respeita, cuida, protege e é provedor dela, como que ela espera receber reverência e respeito do marido? Então, existe a mulher para representar a igreja como a parte submissa, que serve o marido, que serve a Cristo, e o homem também representando Jesus como aquele que ama e dá a sua vida pela mulher. O marido, ele tem que ter esse sentimento de amor dentro dele, meu irmão. Se ele representa Cristo, se ele está refletindo Cristo, como ele afirma ser de Cristo, ele tem que ter suficiente amor dentro dele para, se precisar, morrer pela sua mulher. Veja, segue a igreja noiva refletindo. Logo, a noiva que é tirada do Calvário, agora preste atenção nisso aqui, a noiva que é tirada do Calvário ia ser formada, com aquela noiva que é tirada do Calvário, ia ser formada uma igreja gentia, um povo gentil de 7 eras, chamado sua noiva. Então Deus tirou o espírito feminino de Adão, certo? Primeiro ele tira a costela, a carne de Adão, forma a mulher. Toma do espírito de Adão e coloca na mulher. Cristo tira os seus filhos ali do Calvário, naquele rasgo, tira a costela de Cristo, água, sangue e espírito, para formar um filho. Água, sangue e espírito, que saiu do Calvário, ele vai formar agora, ou já formou, né? Estamos olhando para lá e olhando para cá, porque isso já aconteceu. Nós estamos somente mostrando como que Deus é refletido na sua criação, como que Deus é refletido no homem. Veja, ele tira de Cristo no Calvário água, sangue e espírito, para formar a Eva de Cristo, a noiva do Calvário. 7 eras ele vem formando esta igreja. Ele vai formar esta igreja em 7 eras. Quando aquela noiva sai do Calvário, o que era aquela noiva? O que seria aquela noiva para Cristo?
sua esposa. Deus, o Filho do homem, iria tomar no final da era a segunda Eva, a noiva de Cristo, como sua esposa. Quando? Na sua segunda vinda. Mas ela também, como Eva, Deus tira Eva de Adão. Para quê? Para que Adão tome Eva como sua esposa. O que acontece com Eva? Antes de Eva ser esposa de Adão, Satanás a engana e ela cai pela serpente, pelo engano da serpente. Jesus tira sua noiva do Calvário, traz a Jesus, aquela noiva do Calvário é Jesus em outra forma, como Eva era Adão em outra forma. Aquela noiva do Calvário, no dia de Pentecostes, era Jesus, o Espírito Santo. O que é a noiva? Ela é formada pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Filho do homem em outra forma. Tá certo? O Espírito Santo é Filho de Deus. É o Filho de Deus, é o Filho do homem na forma de Filho de Deus. Em outra forma. Para formar uma noiva. Foi isso o que Paulo falou, né? Que ele estava preparando aquela noiva do Calvário. Deus, através de Paulo, estava preparando aquela noiva para dar a Cristo em casamento quando ele viesse. Então veja, Deus, o Filho do homem, iria tomar esta segunda Eva, noiva de Cristo, como sua esposa na sua segunda vinda. Mas como Paulo temia, né? Temo que como Eva foi enganado, de alguma forma também, noiva do Calvário, sejam os vossos sentidos corrompidos e vocês caiam como caiu a primeira Eva. Paulo estava profetizando. Porque assim como Satanás enganou a primeira noiva antes que Adão a conhecesse como esposa, assim Constantino, aquela serpente na primeira era, enganou também a segunda Eva de Cristo, do Calvário. A mesma coisa que aconteceu com Eva, acontece com Cristo. Então veja, Satanás, com a permissão de Deus, usa Constantino, aquela serpente, para enganar, tirando a pureza da segunda Eva, a pureza da palavra, né? Ela era virgem, aquela noiva que saiu do Calvário, ela era pura, virgem, intocada, estava sendo preparada, diz Paulo, para ser dada em casamento ao Filho do homem quando ele voltasse. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos também sejam corrompidos, e esta segunda Eva seja deflorada por uma interpretação de Satanás. Como Satanás enganou Eva, Constantino ali em Nicéia engana a segunda Eva, colocando na segunda Eva a semente caimita da religião católica. Porque foi isso que aconteceu quando Satanás enganou Eva. Ele colocou sua semente do diabo em Eva. Constantino colocou a semente de Satanás também naquela Eva que saiu do Calvário. Então veja, a serpente Constantino chega naquela noivinha do Calvário, de Cristo. Sabe quando? Antes do sétimo selo ser aberto. Na última era. Porque o sétimo selo traz o noivo para a terra, para casar com aquela que tinha saído do Calvário. Mas aquela cai, como Eva. Trazendo, o sétimo selo se abre, trazendo o noivo para a terra, a palavra revelada, para tomar agora esta última Eva, que saiu deste Jesus que voltou. Amém? Nós vamos chegar lá. O tempo é curto, nós vamos terminar amanhã, tá bom? Olha, então veja, quando Constantino chega em Eva, na segunda Eva como a serpente, e ela cai em adultério com aqueles dogmas da Igreja Católica, a interpretação errada, antes do noivo vir em carne humana.
E para o casamento, Satanás chega primeiro naquela segunda Eva, como Satanás chegou também na Eva que saiu de Adão. Então veja, Deus tinha também um propósito com a queda da segunda Eva, porque Deus teve um propósito com a queda da primeira Eva. Qual era o propósito da primeira Eva? Mostrar seus atributos de salvador para a igreja, de curador para a igreja. Veja que Deus nunca perde, porque Satanás achou que tinha derrotado Deus ao entrar na raça humana, direito que ele não tinha. Mas Deus permitiu, porque ele disse que faria tudo operar para o bem daqueles que amam a Deus e para a sua glória e o seu louvor. Ele permite Eva cair para que agora ele possa se manifestar também em carne, para que ele possa ser formado do pó da terra e vir e mostrar o seu atributo de provedor, de curador, de sustentador da igreja. Aquela queda só serviu para magnificar mais ainda Deus, porque ele era Senhor dos céus. A queda de Eva dá a oportunidade para ele vir e se tornar Senhor da terra. Ele era o Criador do universo. Agora a queda de Eva dá a oportunidade para ele vir e ser Salvador da humanidade. Veja, Deus sendo glorificado na queda de Eva, Deus sendo magnificado na queda de Adão. Ele tinha esses atributos nele. Então veja, nada surpreende Deus. O profeta diz: Satanás não está 1 centímetro na frente de Deus, está sempre atrás. Deus sempre está na frente do diabo. Deus sempre tem a solução antes do problema vir. Ele tinha o perdão antes do pecado existir. Ele tinha a cura antes da doença vir, meu irmão. Porque é Deus, é o nosso poderoso Deus. Nós nesta noite não temos motivo para sermos incrédulos, para estarmos tristes, para estarmos com medo. Não, o nosso Deus, Ele é suficiente, e Ele trabalha a nosso favor, tudo opera para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. Então, Deus tinha um propósito também com a segunda Eva, assim como Ele teve propósito com a primeira, Ele tem também propósito com a segunda Eva do Calvário, tá certo? Ele tem uma obra de restauração do homem, Ele tem uma obra de santificação, Ele tem uma obra de revelação do livro, e Ele precisava manifestar novamente como Filho do homem, tá certo? E assim como o Logos, Deus, precisou vir em carne, formado do pó da terra, para se extrair a segunda Eva, Ele disse que tinha uma noiva que não cairia, porque a noiva de Jesus caiu no Calvário. Certo? E Deus, Ele não é como o homem que toma uma mulher já prostituída de outro homem. Deus não faz isto. Aquela que prostituiu com Constantino, Deus deu divórcio para ela. Deus não a tomou mais. Por isso, depois da primeira era, da queda ali em Roma, em Nicéia, Deus vem levantando uma noiva pura para Ele, uma terceira Eva imaculada para Ele, tá certo? E o que Ele precisa vir novamente para ter esta Eva? O Logos, o anjo forte, precisa descer vestido de uma nuvem, tá certo? Estamos chegando no fim quase, né? Mas os irmãos já captaram o final. Mas nós vamos continuar aqui ainda no segundo Adão, tá certo? Então veja, Deus tinha um propósito com a segunda Eva que caiu em Nicéia, tá certo? Restaurar, transformar, trazer uma noiva pura da palavra novamente. Por isso Ele vem com justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, para que seja formada essa igreja do último dia, que Ele veio e tomou já em casamento. Amém?
Então veja, por isso na última era, o que você tem na última era? O moço, né? O servo, o Eliezer, para preparar uma Rebeca, né? Como Paulo temeu e não conseguiu preparar esta Rebeca, Deus envia o Eliezer, o irmão Brana, porque ele também tem esse ministério, né? Não é só Malaquias 4 e Apocalipse 10, o sétimo anjo. O irmão Brana também é o Eliezer, enviado por Deus, um profeta, para preparar uma noiva, aquela que Paulo não conseguiu preparar. Deus envia o profeta Elias, o Eliezer deste dia, para preparar uma noiva pura da palavra. Elias, o restaurador da igreja, o Eliezer do último dia, né? Vem com uma mensagem justificando ela, santificando a igreja, para a descida do esposo em Apocalipse 10. Já aconteceu, mas nós estamos recapitulando e mostrando e formando aqui para os irmãos um quadro, tá certo? Do que Deus faz e do que o homem faz refletindo Deus. Por isso agora presta atenção, por isso agora, aquele dia e hora, ninguém saberia, tá certo? O dia e a hora, Mateus 24, 36, ninguém saberia quando ele voltaria, como um ladrão da noite, né? No silêncio do sétimo selo, na hora da meia-noite, ele voltaria, tomaria esta pequena Rebeca, né? Como aquela história da Rapunzel, né? Que ele veio e tomou, ou Romeu e Julieta, né? Não me lembro bem, e tomou ela ali à meia-noite e a levou, né? Assim, o sétimo selo é aberto em silêncio, o esposo desce oculto nesta nuvem, no silêncio da meia-noite, ele desce na terra para tomar essa, que é aquela que o Eliezer preparou para ele, né? Na voz, veja, e na voz, na trombeta do sétimo anjo, este segredo se cumpriria em secreto. Deus viria em segredo, Deus viria em secreto, ele abriria o sétimo selo. O que é o sétimo selo? É a vinda de Cristo na terra. Como que ele veio? Em silêncio da meia-noite, para tomar aquela que é pura como o sol, aquela que é imaculada, que Satanás não pode tocar nela, porque Satanás não a conhece, Satanás não sabe o que ela é. Em secreto, ele desce na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus se cumpre, ninguém fica sabendo, só ela, só essa noiva sabe que ele veio nesta nuvem. Só esta noiva sabe que ele é o sétimo selo aberto, né? E soa 7 trovões, soando suas vozes, em uma revelação perfeita para a igreja. Ninguém sabe, é um segredo entre o noivo e a noiva, tá certo? É um segredo que é entre marido e mulher. Ela sabe quem é ele sabe quem é ela, ninguém mais sabe, nem o diabo. O profeta diz que os trovões soaram e Satanás não pode saber o que é isso. É a terceira Eva. Quando ele toma, Satanás nem fica sabendo. Então, mais um pouquinho, nós vamos continuar amanhã, tá bom? Então veja, ele se faria conhecido só ela, a sua noiva. Ninguém veria ou saberia deste casamento, só os seus eleitos. Só sabe quem recebe. O quê? Por isso chama a união invisível da noiva de Cristo. O casamento invisível da noiva de Cristo. Pergunte para as primas. Pergunte para suas primas se elas sabem que Jesus já veio. Ó, minha prima, você está louca. Como? Eu sei que Elias já veio. Agora, Jesus já veio? O que vocês estão fazendo aqui na terra? Eles não sabem que Jesus já veio, só a noiva. Eles não sabem que o sétimo selo foi aberto em silêncio.
Eles não sabem que no silêncio do sétimo selo, Mateus 24:36 aconteceu. O dia e a hora que nem o filho sabia. Lucas 17:30 foi manifestado. Deus desceu em uma nuvem para casamento. Deus veio sendo formado do pó da terra. Amanhã nós vamos ver isso. O mesmo Senhor desce do céu com uma mensagem: eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Foi isso o que soou para as virgens prudentes. Quando o noivo desce no silêncio do sétimo selo, existe uma virgem aqui esperando ele. É a virgem prudente. Ele vai tomar essa virgem prudente, porque as tolas, as loucas, não sabem que o sétimo selo se abriu, trazendo Cristo para a terra. O que é o sétimo selo? O ministério. E o que é o sétimo selo? É um anjo. Então, o sétimo ministério é o ministério do sétimo anjo. E o que é o ministério do sétimo anjo? Manifestar o noivo. Manifestar o filho do homem. Não é o anjo que é o filho do homem. O profeta diz: pode vocês separarem isto agora? Não é o anjo que é o filho do homem, mas o anjo está manifestando o filho do homem. Deus formado do pó da terra. Veja, só a noiva saberia, a virgem prudente, viu o esposo vindo para casamento. Ela já está casada. E Satanás nem sabe. Fala isso pro diabo para você ver, ele dá risada da sua cara. Que isso, o casamento vai ser lá no céu. Não, nós já estamos casados e nós já recebemos o nome do noivo. Eles nem querem um novo nome. Elas não querem casamento. Você só tem namoradeira na primeira e segunda etapa. É tudo namoradeira. Eles não querem compromisso. Eles não querem receber o cabeça. Eles não querem receber um novo nome do cabeça. Por isso parece-lhes loucura. Mas para a prima, a órfã, a maltrapilha, ele veio para ela. Então veja, o esposo, a palavra, já entrou nela. Eles nem sabem, nós já casamos e estamos grávidos. Além de termos já casado, estamos grávidos. Ele já entrou nela. João a representa. João representa a igreja. O que está no ventre de João? O livrinho. O que é o livrinho? 7 selos. O que é os 7 selos? É Jesus, é os selos que foram abertos. Aonde está Jesus? Dentro do ventre de João. João está engravidado dos 7 selos. O que é os 7 selos? Ele é estes selos que foram abertos. Aonde ele está? No ventre de João, da esposa. Ela está grávida com 7 selos. Sabe o que estes 7 selos vai produzir? O Isaac nas nuvens, o filho prometido. É muito perfeita a palavra de Deus. O que é o livrinho? 7 selos. O que é os 7 selos? Mensagem ao nascer do sol. Ele é esses selos que foram abertos. E aonde ele está? João, toma o livrinho aberto. Come-o. Fique grávido do livro. E profetiza outra vez. A povos, nações, línguas e reis. Nós não estamos esperando mais o filho do homem. Nós estamos esperando com uma gravidez o filho prometido nas nuvens do Isaac. Então nós já casamos, estamos grávidos dos 7 selos, o esposo, a palavra revelada. Amém? Eu creio que isso aqui é suficiente e amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais. Então o esposo já a conheceu, colocou dentro dela a semente. Amém? Precioso Pai, queremos agradecer por esta noite, pelo privilégio, Pai, de poder comer este livrinho, Senhor, de poder, ó Deus, andar em Tua presença e receber, ó Pai, as bênçãos do Senhor nesta noite, através desta palavra que foi revelada pelo Teu servo William Brana e que foi comida por João, Pai, o qual cada um de nós aqui representa nesta noite, Pai.
Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos isso, mas o Senhor deu isto para nós como graça imerecida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.